Olá, você que me assiste para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, da classe Deus Conosco, da Primeira Igreja Batista do Brás. Novamente, grande satisfação estar aqui, grande satisfação gravar mais uma aula, dando continuidade aos nossos estudos, e nós já estamos aí no último livro dos chamados profetas maiores, é o livro de Daniel. Inclusive, nós já vamos iniciar neste estudo aqui, o estudo também do primeiro profeta chamado profeta do grupo, né, dos chamados profetas menores. Então já estamos aí bem adiantados, afinal de contas já estamos aí em setembro, nós já estamos aí quase aí chegando aí na reta final aí do ano, né? Esse ano um pouquinho complicado, meio confuso aí com pandemia e tudo mais, mas graças a Deus aí os estudos têm fluído e tem sido assim uma grande bênção para mim, e espero que esteja sendo uma grande bênção para você também. Eu quero convidar você para que faça uma oração, se você ainda não o fez, e dê uma pausa nesse vídeo para que a gente então caminhe aí para o conteúdo desta aula, em que nós vamos falar de Daniel, o último dos profetas chamados maiores, e o primeiro dos profetas chamados menores, que é o profeta Oséias. Então dê uma pausa e faça uma oração. Convido você para fazer isso nesse momento, se você ainda não o fez. Muito bem. Vamos lá então para o conteúdo da nossa aula. Essa aula de, como a gente disse, né, de Daniel e de Oséias. Fazendo aqui antes da gente falar de Daniel e de Oséias, eu quero chamar a atenção, eu coloquei aqui o meu e-mail, ok? samezima.marcio@gmail.com. Eu coloquei hoje esse e-mail aqui porque eu quero fazer uma espécie de uma enquete com você, para saber se você que me assiste, se você estaria interessado em passar esta aula de gravação, né? A gente está gravando essas aulas todos esses domingos, para que a gente fizesse, assim, em vez de uma gravação de aula, a gente fizesse pelo menos um teste, né? Em princípio, a gente fizesse um teste de encontro virtual. Aí eu não sei muito bem, eu ainda nem pensei muito bem a respeito da plataforma que a gente utilizaria, né? Se seria o Zoom, ou se seria aí o Teams, ou então alguma outra plataforma aí utilizada pela maioria das pessoas, desculpe. Só para eu ter uma ideia, né? Eu quero fazer essa enquete para ter uma ideia de quantas pessoas, né? De quantos estariam interessados em fazer esta aula virtual, passar então essa aula das gravações aí para aulas virtuais. Em princípio seria só uma ideia, um projeto. Então, para que eu dê andamento exatamente, para que a gente dê andamento exatamente a essa ideia, eu gostaria de saber de você, se você estaria interessado em participar desses encontros virtuais. Esses encontros virtuais, então, aconteceriam após o culto da manhã da nossa igreja, da Primeira Igreja Batista do Brás. E aqui eu já quero fazer um parêntese, não é porque isso não é fechado para os membros da Igreja Batista do Brás, da Primeira Igreja Batista do Brás. Qualquer pessoa que esteja interessada, seja membro da igreja ou não, pode participar dessas aulas virtuais, assim como tu pode participar também, pode assistir essas aulas aqui que estão disponíveis, né? E é nesse sentido, eu gostaria de fazer uma enquete para ter uma ideia de quantas pessoas estariam interessadas em participar dessa aula virtual, certo? Então, nesse sentido, exatamente nesse propósito, né, dessa enquete, eu gostaria que você, se você tem interesse em participar, em fazer eventualmente com que esses encontros eles passem de simples gravações de aula para encontros virtuais via Zoom, via Teams ou via Google Meets também é uma possibilidade, ok? Eu gostaria que você respondesse por e-mail para mim, ok? Nesse e-mail aqui, nesse endereço que eu estou
que eu estou apontando aqui, ok? samezima.marcio@gmail.com. Chama atenção para Samezima, M de Maria, A, ponto Márcio, ok? Porque muitas pessoas acabam colocando Samezina, N de navio, e não é N de navio, é M de Maria, samezima.marcio@gmail.com, certo? E eu gostaria que, se você tem interesse em participar desses encontros virtuais, eu gostaria então que você me mandasse esse e-mail falando, olha, eu tenho interesse em participar dessas aulas virtuais. Essas aulas virtuais, então, elas aconteceriam aos domingos, por volta aí de 10h30, iniciando-se, né, às 10h30, por volta de 10h30, até umas 11h30, alguma coisa assim, que é o horário da IBD, né? O horário da IBD é entre 10h30 e 11h30, certo? O culto, eventualmente, ele pode se alongar um pouco, então esse encontro, ele pode acontecer um pouco mais tarde, mas sempre após o culto da manhã da Primeira Igreja Batista do Brás. Tudo bem? Então eu deixo esse convite, se você tem interesse em participar desse grupo, até, digamos assim, pensando numa transição, né, dessas aulas gravadas para encontros presenciais, né, que a gente ainda não tem muita previsão de quando isso vai acontecer, mas, enfim, até para deixar um encontro um pouco mais dinâmico, né, essa gravação de aulas ela é interessante até certo ponto, mas o encontro virtual ela permite aí um debate de ideias, de repente você levantar alguma questão na própria aula, né, e até troca de experiência com os demais alunos, né, com todos, aliás, com professores e alunos, né, isso é muito interessante, ok? Uma coisa que a gente acaba perdendo nessas gravações de aula. Tudo bem? Então convido você para que, se você tem interesse, que responda essa enquete e dizendo sim, né? Ou seja, não precisa responder essa enquete se você não tem interesse. Responda, por gentileza, quem tem interesse, colocando, olha, sim, eu tenho interesse em participar desses encontros virtuais. Ok? Vamos lá então para a nossa lição desta aula. Daniel e Oséias. Daniel, mais uma vez, dizendo, é o último dos profetas chamados maiores, inclusive dentro da Bíblia hebraica, como a gente já disse em aulas anteriores, né? Lá na introdução dos livros proféticos, né, que a gente falou isso, né, que Daniel ele não faz parte dos livros proféticos na Bíblia hebraica, certo? Daniel é chamado ali, quer dizer, ele está entre os escritos. Me remeto aí à aula de Isaías, tá? A primeira aula de Isaías, quando a gente falou isso, se você não assistiu eventualmente, que você dê uma olhada ali, dê uma olhada nessa aula, quando a gente falou a respeito disso. Tudo bem? E Oséias, então, o primeiro dos livros chamados, do grupo, né, dos livros chamados profetas menores. Profetas do exílio, Daniel, e do Reino do Norte, Oséias. Oséias, então, a gente já, logo de cara, aqui eu já quero deixar registrado que Oséias ele exerceu o seu ministério no Reino do Norte, ou seja, Israel. Lembrando, quando da morte de Salomão, assumiu aí o trono o filho dele, que é Roboão, e durante o reinado de Roboão houve então aquela ruptura, o reino de Israel deixou de ser unificado, e aí ele se dividiu, né, com 10 tribos indo para o Reino do Norte, o Reino de Israel, com a capital em Samaria, e 2 tribos ficaram no sul, as 2 tribos do sul ali, Judá e Benjamim, ficaram ficaram exatamente com esse nome de Judá, com a capital em Jerusalém. Fazendo uma pequena recapitulação aqui dos livros históricos, né? Vamos em frente. Introdução aos livros proféticos, esse assunto, inclusive, a gente já falou nos outros livros, né? Mas é sempre bom a gente dar uma rememorada. Profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações também, que é um livro poético, acabou entrando aqui na Septuaginta, acabou entrando no grupo dos profetas maiores, certo? Ezequiel e Daniel. E aqui os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias,
Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. São 12 os profetas menores que por uma preocupação didática na Septuaginta aqui a gente fez, os 72 ali sábios sábios judeus, né, sábios descendentes, né, de Jacó, né, israelitas. Não vou falar de judeus somente, porque estavam ali representantes de todas as tribos, né, de todos os descendentes de Jacó, de Israel, estavam ali presentes para fazer essa tradução do hebraico para o grego. E aqui, mais uma vez, os alunos que estão acostumados aqui com as minhas aulas ficam até eventualmente cansados, e eu não quero cansar você, mas é sempre bom repisar. Profeta maior e profeta menor não é pela importância, é pela extensão da sua profecia. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel têm profecias extensas, diferentemente dos profetas menores, que têm profecias um pouco menos, aliás, algumas muito menos extensas, né? Por exemplo, tem profecias aqui que nem tem capítulos, só tem versículos, né? E aí, eu quero mais uma vez repisar, não é pela importância, é somente pela extensão, certo? Vamos lá em frente. Eu quero fazer aqui um registro, deixa eu só fazer um ajuste aqui na tela, um pouquinho menor, ok. Eu quero fazer aqui, dar uma ideia para você do tempo, né? Pelo menos dos profetas maiores, onde que os profetas maiores, o tempo do ministério de cada um dos profetas maiores. Os profetas menores, depois a gente pode fazer também uma linha do tempo, para que você também possa entender um pouco melhor aqui as profecias ao longo do tempo, né? Porque muito embora os profetas maiores eles estejam mais ou menos divididos ali em ordem cronológica, né? Então você vê realmente Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel mais ou menos ali, se bem que Ezequiel e Daniel não necessariamente a gente tem aí uma sequência de tempo, né? Ezequiel primeiro e Daniel depois, né? A gente não tem necessariamente isso, mas para que você tenha uma ideia, na ordem cronológica, né, os ministérios dos profetas maiores. Bem, então aqui nessa seta grande que você vê aqui, a gente tem a linha do tempo. E aqui a gente tem Isaías sendo o primeiro dos profetas maiores em termos de tempo, pois o seu ministério, né, o seu ministério ele se iniciou aqui mais ou menos aí 700 a.C., até um pouco mais antes de Cristo, né, um pouco mais 740, 750 de Cristo. E o seu ministério ele terminou antes, né, do ministério de Jeremias, antes do início do ministério de Jeremias e principalmente antes do exílio. Então Isaías é um profeta que profetizou a respeito do exílio, da destruição de Jerusalém, da queda de Jerusalém, né? Ele deu várias advertências a respeito disso, né, de que o povo estava caminhando muito mal, mas o seu ministério, inclusive, ele terminou antes do exílio, né, inclusive um dos reis de Judá, diz a tradição, né, que agora eu não me lembro qual exatamente foi o rei de Judá que mandou matar Isaías. Isso é a tradição que diz, agora eu não me recordo do nome, mas enfim, a gente pode ver depois, certo? Um dos reis de Judá teria então ordenado a morte de Isaías, que, segundo a tradição, teria sido cerrado ao meio. Bom, e aí veio Jeremias, o chamado de Jeremias, ainda muito jovem, talvez aí um adolescente, né, saindo realmente da sua fase de criança, né, e aí Jeremias sendo chamado, e Jeremias, como a gente viu na nossa lição de Jeremias, né, como Jeremias sofreu, e como Jeremias ele viu
a destruição de Jerusalém. Então ele realmente, aqui eu estou falando de exílio, né? Exílio como se fosse um único acontecimento, né? Só para lembrar que o exílio também ocorreu em 3 fases, uma primeira fase ali em 605 a.C., mais ou menos, depois lá pelo ano 595 a.C., uma outra leva também, 595, 597 a.C., a segunda leva do exílio, e depois finalmente em 586 a.C., quando realmente Jerusalém foi destruída, né? Então esse exílio eu estou colocando como um único evento, mas para que você entenda, né? Esse exílio aqui foi em 3 fases e fazendo aqui um destaque aqui para a queda de Jerusalém em 586 a.C. E Jeremias realmente ele viu isso, ele assistiu e vivenciou essa destruição, certo? Ezequiel, por sua vez, Ezequiel ele foi chamado, o seu chamado ele foi assim numa fase um pouquinho posterior. E aqui uma fase talvez aqui a gente até tivesse que colocar um pouquinho mais para cá, né? Porque Ezequiel ele foi e aqui eu já estou percebendo aqui um pequeno equívoco, né? Ezequiel, se a gente considerar que o exílio aqui é a queda de Jerusalém, eu teria que colocar realmente o Ezequiel um pouquinho antes, certo? Ezequiel ele teve seu chamado antes ainda da queda de Jerusalém, mas ele foi deportado ali para a Babilônia numa daquelas deportações anteriores à queda de Jerusalém, como a gente está falando, certo? Então, na verdade, Ezequiel ele teve o seu chamado um pouco antes, certo? E aí, inclusive, a profecia dele diz a respeito, olha, vocês estão achando que esse exílio vai durar pouco, né? Isso aí vocês estão enganados, né? Na verdade, o exílio vai durar muito mais tempo, vai durar aí por volta de 70 anos, certo? Vocês não vão voltar para casa no ano que vem, não vai ser na semana que vem, o mês que vem, nem o ano que vem, muito menos, né? Vai ser mais para frente. E Ezequiel, inclusive, ele chega a profetizar a respeito da queda de Jerusalém, né? Inclusive aquele episódio que a gente falou na aula, né? Sobre a figura da morte da esposa de Ezequiel, quando Ezequiel ele nem lamenta, né? A morte da esposa. Aquilo ali realmente é um símbolo daquilo que Deus queria comunicar a respeito da queda de Jerusalém. Então, um equívoco aqui que eu cometi aqui na linha do tempo, desculpem, essa linha do tempo de Ezequiel ela tem que vir um pouquinho antes aqui do exílio. Numa próxima aula, quando a gente fizer o outro slide, eu vou corrigir esse equívoco aqui. Tudo bem? Ezequiel está um pouquinho mais para cá. E Ezequiel, eu quis dizer aqui, né? Eu quis colocar aqui que Ezequiel profetizou para o povo. Ezequiel teve o seu destinatário, né? Os destinatários da sua profecia foram o próprio povo de Israel ali, o povo judeu que estava ali exilado na Babilônia. E aqui a gente tem Daniel também, não necessariamente eu quero colocar aqui em termos cronológicos aqui, mas eu quero colocar no mesmo grupo, né? No mesmo grupo de Ezequiel, colocar Daniel junto com Ezequiel aqui no mesmo grupo, porque no mesmo grupo, porque Ezequiel e Daniel foram profetas do exílio, profetas que ficaram ali, que tiveram seu ministério fora da terra de Judá. Né? Enquanto Isaías e Jeremias profetizaram para os judeus e na terra dos judeus, para os judeus também foi Ezequiel e Daniel, tudo bem, mas na própria terra eles estavam ali, presentes ali no território de Judá. Ezequiel e Daniel não, eles exerceram seus ministérios longe da terra natal, eles exerceram seus ministérios na Babilônia. Ezequiel e Daniel. Ezequiel falando muito mais para o povo e Daniel dentro das cortes reais. Ele falou sim, né, para os judeus, claro, ele teve o seu ministério para os judeus ali, como a gente vai ver, inclusive
a profecia dele em si é para os judeus. Mas o seu ministério, grande parte do seu ministério, e especialmente aquele ministério que está relatado nos capítulos 1 a 6 de Daniel, eles foram desenvolvidos, né, o ministério dele foi desenvolvido nas cortes reais, tanto na corte do rei da Babilônia, quanto na corte do rei persa, ok? Vamos lá, da Pérsia, né, da Pérsia que foi, então, o grande reino aqui, o grande império dominante que sucedeu o Império Babilônico. Certo? Vamos em frente, então, fazer um novo ajuste de tela aqui, ficar um pouquinho maior. Ok. Vamos lá. Falando sobre o livro de Daniel, fazendo uma breve introdução. O profeta Daniel, ele foi então levado para a Babilônia ainda muito jovem, né? Na primeira leva de deportações em torno aí de 605 a.C., certo? Isso está no capítulo 1, dos versículos 1 a 7. Eu não vou ler isso agora, mas você com calma pode ler com mais vagar. E como é que a gente sabe, né, que ele foi na primeira das deportações? E eu não vou ler os 7 versículos, mas eu quero ler uma observação, fazer uma observação para a gente ter uma ideia cronológica, certo? No capítulo 1 de Daniel, no versículo 1, se você quiser abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo essa leitura, né? Você vê aqui no capítulo 1, versículo 1 de Daniel: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Então, aqui ele dá exatamente um marco temporal de quando aconteceu, então, essa primeira leva de deportações, né? E foi exatamente nessa primeira leva de deportações, no terceiro ano do reinado de Joaquim, que dá mais ou menos aí 605 a.C., né? Que aconteceu essa primeira deportação, e aí, na sequência aí dos versículos aí do capítulo 1 de Daniel, a gente vai ver exatamente o que? Daniel indo para a Babilônia, junto com os amigos dele, os companheiros dele, como a gente vai ver daqui a pouquinho, né? O Daniel, ele recebeu o nome caldeu de Beltesazar. Isso está no versículo 7 do capítulo 1. E ele, exatamente como a gente estava falando, né? Ele foi servir na corte do rei da Babilônia, junto com 3 companheiros. Ananias, que recebeu o nome caldeu de Sadraque, Misael, que recebeu o nome caldeu de Mesaque, e Azarias, que recebeu o nome caldeu de Abednego. Tudo isso no versículo 7 do capítulo 1. Bem, o que a gente pode falar dessa questão de troca de nome, né? Essa troca de nome, ela exprime um domínio, né? Quando alguém queria destacar o domínio que tinha sobre uma outra pessoa, uma determinada outra pessoa, trocava-se o nome dessa pessoa, certo? Exatamente para marcar o domínio que alguém tinha sobre aquela pessoa, aquele sujeito, né? Que é o caso de Daniel, o rei da Babilônia. Ele chegou e disse o seguinte: olha, o teu nome agora não vai mais ser Daniel, que é um nome hebraico aqui. Eu vou mudar o seu nome para Beltesazar. Então, agora em diante, você vai ser chamado Beltesazar. Assim como Ananias, Misael e Azarias também receberam esses nomes caldeus. Então, isso exprime o quê? Domínio de alguém sobre outro. E isso, realmente, ali está em Gênesis, por exemplo, né? Voltando um pouquinho ali, quando a gente fala de José, né? José, por exemplo, ele não era chamado pelo faraó de José. Ele era chamado de Safenate Paneia. É isso, né? É isso mesmo. Zafenate Paneia, uma coisa assim. Tenho quase certeza que é esse o nome, né? Mas, enfim, isso exprime exatamente o domínio que alguém tinha sobre outro. E agora, sem falar de questões humanas, a gente tem outros 2 grandes exemplos, além de alguns. A gente pode até achar alguns outros exemplos, como é o caso de Paulo, né?
Saulo chamou, se bem que ali de Paulo talvez não tenha tanto a ver com isso que eu estou dizendo, né? Mas eu quero chamar a atenção a respeito de Jacó, principalmente. Jacó teve o seu nome mudado para Israel, quando teve um encontro com Deus. Você vê isso em Gênesis também. E Abrão. Abrão também teve o seu nome mudado de Abrão para Abraão. E isso não foi um homem que fez isso com esses homens, né? Foi o próprio Senhor. O Senhor, então, para marcar o seu domínio sobre a vida de Jacó, né? Que estava mudando a vida de Jacó, ele mudou o nome de Jacó para Israel, e a mesma coisa a respeito de Abrão. Quando ele faz uma aliança com Abrão, ele muda o seu nome para Abraão, dizendo, ou seja, exprimindo o domínio de Deus sobre a vida desses homens, desses grandes homens de Deus, né? E aqui um pouquinho diferente, mas de qualquer forma, talvez, assim, no fundo, a mesma ideia de domínio, né? O rei da Babilônia falando que ele tinha domínio sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Ananias, Misael e Azarias, inclusive, são os personagens daquele episódio em que o rei da Babilônia, por conta aí desses três companheiros de Daniel não terem aceitado se curvar perante aquela imagem que o rei Nabucodonosor fez ali, né, para ser adorada, né, por conta da recusa desses homens aqui, eles foram jogados na fornalha de fogo e eles não foram queimados, eles foram ali preservados pelo Espírito de Deus, ali, na verdade, muito mais do que o Espírito de Deus, o próprio Senhor Jesus, porque pela figura de filho do homem, como o próprio rei da Babilônia disse, né? Olha, vocês não jogaram 3 homens ali na fornalha? Por que eu vejo um quarto filho de homem ali, né? Quem que é aquele cara, né? Quem é aquele homem que está ali? Enfim, é o próprio Senhor Jesus, como a gente entende, certo? Vamos lá, enfim, vamos em frente. Livro de Daniel. Autoria atribuída ao próprio profeta, né? Há divergências por conta aí de algumas questões, especialmente do capítulo 1 ao 6º, né? Os primeiros 6 capítulos ali. O que muitos intérpretes sustentam é que esses 6 primeiros capítulos eles não estavam efetivamente na profecia de Daniel, que elas foram assim juntadas, né, num período posterior, ali até mesmo para contar a história de Daniel, e também, por que não, dos 3 companheiros dele, né, e ali anexadas à própria profecia de Daniel, que está a partir do capítulo 7 até o capítulo 12, certo? Qual que é o tema desse livro? Deus é o Senhor da história. A gente já falou isso várias vezes, e você já sabe disso, mas é sempre bom a gente, a Bíblia, ela sempre nos enfatiza essa grande verdade, que o Deus é o Senhor da história. Controla os acontecimentos, tanto do povo escolhido, como dos demais povos. Então, essa é a grande certeza que a gente tem, que Deus é o Senhor da história, que nada escapa do controle dele, apesar de parecer que não é bem assim. Apesar de a gente ter a impressão de que a coisa está indo meio sem rumo e meio sem governo, né? Deus ele mostra por meio da palavra dele que isso não é verdadeiro. Que Deus ele controla sim, Deus ele tem na mão dele ele tem o governo do mundo e de todos os acontecimentos, tanto em relação ao povo escolhido, obviamente, e como dos demais povos. Esse livro de Daniel ainda, ele pertence à chamada literatura apocalíptica. O que é a literatura apocalíptica? Eu quero falar um pouquinho sobre isso, mas a gente vai falar muito mais a respeito dessa literatura apocalíptica quando a gente falar sobre o livro de Apocalipse, né? A literatura apocalíptica não quer dizer literatura de últimas coisas. Apocalipse não quer dizer fim do mundo. Apocalipse quer dizer o quê? Quer dizer revelação. Essa literatura apocalíptica ela é assim chamada pela identificação
que existem várias obras, como é o caso de Daniel, como é o caso de Zacarias. Existe até uma parte de Isaías ali que tem algumas nuances, né, dessa literatura apocalíptica, né? O próprio livro de Apocalipse tem essa, obviamente, né? Assim, é o que mais tem, é o que mais se destaca em termos de literatura apocalíptica, mas é uma literatura recheada de símbolos, e a gente vê exatamente isso do capítulo 7 ao 12 de Daniel. É uma literatura, quer dizer, são obras que se utilizam de uma série de figuras, certo? Para exprimir ou para transmitir uma determinada mensagem. E essa literatura apocalíptica, ela aparece especialmente em momentos de perseguição do povo, certo? E exatamente o que estava acontecendo aqui no contexto de Daniel. Daniel e os seus compatriotas vivendo no exílio, vivendo fora da sua terra natal, vivendo uma série de opressões. Tudo bem que na Babilônia e talvez um pouco mais destacadamente ali na Pérsia, eles tivessem algum tipo de liberdade religiosa, tal, mas eles de qualquer forma estavam longe da sua terra natal, estavam passando por problemas de toda sorte. Primeira coisa, como a gente viu aí no livro, na aula de Ezequiel, né, a segunda parte de Ezequiel, quando a gente falou o quê? Que parecia que o sonho tinha acabado, né? Aquele reino, aquela questão da gente ter uma nação com um rei nosso, com realmente um soberano que seja, digamos assim, sangue do nosso sangue, né? Os judeus não tinham mais isso, aquela coisa, né? Pelo menos não naquele momento, né? Aquilo ali parecia que todo aquele sonho parecia que tinha acabado, né? E aí vem essas profecias para dizer que, olha, a verdade não é bem essa, né? Parece que Deus se esqueceu e Deus não está no controle da história, mas Ele está sim. E essa literatura apocalíptica, ela vem muito nesse contexto. A literatura apocalíptica vem nesse contexto de sofrimento do povo, sofrimento dos seus destinatários, uma perseguição eventualmente, né? Que é o caso de João, por exemplo, quando escreveu o Apocalipse. Os cristãos estavam sendo entregues ali entregue às covas, na cova dos leões ali no Coliseu, eles estavam ali sendo entregues para serem mortos, né? Enfim, a perseguição era algo extremamente destacado ali por Roma naquele contexto ali de João, né? O imperador Domiciano. Enfim, esse era a literatura apocalíptica. Ela aparece, ela tem um grande destaque exatamente nesses contextos de perseguição. Tudo bem? Então, Daniel pertence a esse grupo, né? Ao que a gente chama de gênero literário, essa literatura apocalíptica, mas, mais uma vez dizendo, a literatura apocalíptica não é que necessariamente ela fala do fim dos tempos, muito embora ela fale sim do fim dos tempos, mas não podemos associar Apocalipse com fim dos tempos. Apocalipse significa revelação, e a literatura apocalíptica, ela aparece e ela tem uma grande ênfase nesses momentos de perseguição e de sofrimento dos seus destinatários. Tudo bem? Vamos em frente. Um esboço aqui do livro de Daniel. Uma primeira parte, como a gente viu, é uma parte, digamos assim, em prosa, ou uma parte, digamos, histórica, né, em que a gente não tem uma ênfase para profecias, muito embora nessa parte histórica do livro de Daniel ela fale sobre profecias que Daniel acabou fazendo, né, dentro das cortes reais, e também os companheiros deles, né, porque afinal de contas eles acabaram profetizando quando falaram a respeito ali do Senhor, né, do Deus de Israel em quem eles criam, né? Então a gente vê aqui uma primeira parte do capítulo 1 ao capítulo 6, as histórias de Daniel e de seus companheiros. Tudo bem?
Visões apocalípticas aqui nessa segunda parte do esboço, que vai do capítulo 7 até o capítulo 12, e como a gente viu, visões apocalípticas não quer dizer visões do fim do mundo, quer dizer o quê? Visões de revelação, em que existem uma série de símbolos dentro dessa literatura apocalíptica, em que Deus, em que o Senhor, que é o dono da profecia, ele transmite para os seus destinatários. Então a gente vai ver uma série de símbolos, por exemplo, os 4 animais no capítulo 7, o carneiro e o bode nos capítulos 8 e 9, o mensageiro do céu no capítulo 10 e 11 e o tempo do fim no capítulo 12. Veja, fala sim do tempo do fim, mas ele fala de muitas outras coisas. E esses símbolos aqui, eles guardam muita similitude realmente com o livro de Apocalipse, como a gente vai ver lá no final do ano. Tudo bem? Vamos em frente aqui para falar sobre Oséias agora. Oséias, então, é o primeiro dos livros chamados Profetas Menores, e falando um pouquinho do profeta. O profeta, Oséias, exerceu o seu ministério aproximadamente aí de 750 a 730 a.C., mais uma vez dizendo, quando a gente fala antes de Cristo, esses anos eles são decrescentes, então 750 ocorreu antes de 730 a.C. Agora que a gente está vivendo a era depois de Cristo, os anos são crescentes, então o ano 2020 aconteceu depois do ano 2015, né? 2015 número menor do que 2020, então 2020 é depois de 2015. Antes de Cristo é o contrário, 750, que é o número maior, aconteceu antes de 730, que é o número menor. Então ele é decrescente quando a gente conta antes de Cristo. Tudo bem? Isso está no capítulo 1, versículo 1. E o profeta exerceu então o seu ministério, né, no Reino do Norte, Israel. Vamos lá para Oséias capítulo 1, versículo 1, quando a gente vê exatamente isso. Tudo bem? Oséias capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte: Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Esse versículo primeiro, ele dá exatamente esse marco temporal, de 750 a 730, porque ele fala desses reinos, né, dos reis Jotão, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, em Judá, e Jeroboão. Não é o Jeroboão primeiro, aquele Jeroboão que causou, que realmente levou as 10 tribos com ele quando foi falar com Roboão. Esse Jeroboão é o Jeroboão II, tudo bem? E ele reinou exatamente nesse interstício, né? Por volta aí de 750 a 730 a.C. A gente vê essa questão do Reino do Norte, certo? Isso ao longo do livro. Essa questão de Oséias ter exercido o seu ministério no Reino do Norte, ele não está nesse versículo, até porque esse versículo ele cita reis de Judá e o rei Jeroboão de Israel, né? Mas ao longo do livro a gente vai vendo exatamente essa questão de Oséias, essa questão do ministério de Oséias ter ocorrido no Reino do Norte. Tudo bem? O profeta também, assim como Ezequiel, ele teve sua vida conjugal, né, utilizada por Deus como símbolo para transmitir a mensagem profética aos seus destinatários. Como eu falei um pouquinho mais cedo nessa aula mesmo, Ezequiel ele teve ali um episódio da sua vida, né, em que ele perdeu a sua esposa, e que até naquele episódio de Ezequiel ele não chorou a morte da esposa, e isso tinha uma mensagem de Deus para aqueles destinatários, né, para aqueles que inclusive eles estavam desterrados, mas ele tinha uma mensagem por meio dessa figura, né, da morte da esposa de Ezequiel, e no caso aqui do profeta Oséias é um pouquinho diferente, a questão não foi morte,
se bem que morte seria até um pouco melhor em comparação aqui com Oséias, né? Porque Oséias ele teve uma figura sua vida conjugal, né? Muito dura, que foi o adultério. Deus utilizou essa figura de adultério por parte aí da esposa de Oséias para passar essa mensagem a respeito da infidelidade do povo para com o Senhor, né? A gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso daqui a pouquinho. Tudo bem? Vamos lá. O esboço de Oséias. Então, no capítulo 1 até o capítulo 3, a gente vê a vida conjugal do profeta, e essa vida conjugal do profeta sendo usada por Deus ali para passar como uma figura, né, para a mensagem que ele queria transmitir àquele povo de Israel, o reino do norte. A infidelidade e o castigo de Israel, capítulo 4 até o capítulo 13. E essa vida conjugal do profeta, essa infidelidade da esposa do profeta Oséias, né, ela é utilizada realmente como figura para a infidelidade do povo de Israel, né? E o castigo que haveria de vir com relação, em consequência dessa infidelidade aí por parte do povo de Israel. Inclusive esse adultério, essa palavra adultério, adulterar, ela é muito utilizada realmente como figura da idolatria. Deus utiliza muito essa figura do adultério, da infidelidade conjugal, para falar exatamente da questão da idolatria. Tudo bem? Na terceira parte aqui do livro de Oséias, né? Apelo para a conversão de Israel e promessas de salvação. Olha só que coisa. Deus é um Deus de amor infinito, né? Ele apela para a conversão de Israel e ainda faz promessa de salvação. Olha, vocês são um povo que eu vou dizer para vocês não têm absolutamente nada de bom. Vocês são idólatras, vocês são mentirosos, vocês praticam todo tipo de usura, vocês oprimem os mais pobres, vocês oprimem o estrangeiro, oprimem o órfão, vocês cometem todo tipo de atrocidade, vocês cometem corrupção, mais ou menos isso aí que a gente vê no Brasil, né? Tudo isso vocês fazem, né? E eu estou apelando para que vocês, em primeiro lugar, se voltem para mim, para que todas essas outras coisas possam ser mudadas, né? Porque, veja só, tudo isso começa com exatamente qual que é o pecado de início, né? O nosso pecado de início é sempre se voltar contra Deus, ou seja, virar as costas para Deus, e a partir desse pecado de se virar as costas para Deus e dizer o seguinte, olha, eu vou viver a minha própria vida do jeito que eu quero. É a partir disso que vem todo o restante desses pecados, todo o restante desses problemas que a gente vê no povo de Israel, o povo de Judá, e a gente vê no mundo, né? Vamos lá. Então, mas assim mesmo o Senhor ainda promete salvação. Olha, volta para mim. Eu tenho o meu amor para oferecer para vocês. Eu tenho o meu perdão. Se vocês se voltarem para mim, qualquer tipo de iniciativa de volta para mim, eu vou estar aqui com os meus braços abertos para te receber. É o amor incondicional, infinito de Deus, ainda nesse meio de tanta perversão, né, de tanta rebeldia a Ele, Ele ainda promete salvação. Mas aqui no capítulo 14, versículo 9, um versículo só, ele faz uma advertência. Ele faz uma advertência final para os seus destinatários ali, o povo de Israel. Tudo bem? Vamos em frente aqui. Um destaque de Daniel para que a gente saia com uma reflexão aqui para a gente ficar, né? Um destaque aqui para que a gente, já que a gente não pode falar, a gente não tem tempo, né, para falar tudo o que esses livros tão ricos aqui têm para nos ensinar, pelo menos um destaque para a gente sair aqui refletindo, né, com alguma reflexão sobre o livro, ok? Sobre um trecho pelo menos. É o capítulo 6 de Daniel. Infelizmente, a gente não tem tempo de falar muito, como eu estou dizendo, desculpe a redundância, mas
gostaria de falar um pouquinho aqui dessa parte, dessas visões apocalípticas, mas eu até escolho, então, a gente falar um pouquinho mais sobre essas visões apocalípticas e tentar também falar sobre essas visões apocalípticas de Daniel quando a gente falar sobre o próprio Apocalipse. Tudo bem? Vamos lá para o capítulo 6. O capítulo 6 é o testemunho, é o grande testemunho de um servo fiel ao Senhor, né? Você deve conhecer muito bem esse capítulo 6, o que está relatado nesse capítulo 6. Se você ainda não conhece, se você ainda não teve oportunidade de ler, leia. Eu vou fazer uma breve síntese aqui, mas eu quero que você leia. Leia com bastante atenção. Essa é uma passagem muito famosa e é a passagem mais famosa do livro de Daniel, uma das passagens mais famosas da Bíblia, que é quando Daniel, então, por conta aí de uma série de acontecimentos, ele vai parar na cova dos leões. Mas eu não quero chamar muita atenção a respeito dessa cova dos leões. Vamos falar um pouquinho do que aconteceu. Daniel, ali no final do reinado ali de Belsazar, que é aquele rei da Babilônia, que foi ali morto pelos exércitos, né, da Pérsia, ele já tinha realmente tido um grande destaque no reino da Babilônia por conta da sua sabedoria, por conta da sua inteligência, de tudo isso que Deus tinha dado para ele, e até mesmo por conta disso, ele também, dentro do reino persa, dentro do reino persa, desculpe, ele também teve grande destaque. Deus o abençoou, né? Assim como abençoou José ali no meio do Império Egípcio, Daniel também foi muito abençoado ali por Deus no contexto do Império Persa. E vejam que existem entre a figura desses heróis da Bíblia, né, você vê muitas coisas paralelas, né? José e Daniel ali, a fidelidade a Deus, né? Ele sendo abençoado pelos soberanos estrangeiros, que inclusive eram pagãos, que não eram tementes ao Senhor, ao Deus de Israel, ao Senhor que nós adoramos, né? Mas enfim, Daniel ele teve grande proeminência ali, inclusive no contexto do reinado persa, do Império Persa. E ali por conta disso, inclusive, dentro daquele Império Persa, aquela coisa tão grande, né, existiam ali vários, o que a gente chama de sátrapas, né, que está inclusive ali, está relatado aqui no capítulo 6. E existiam vários sátrapas, mais de 100 sátrapas ali, espalhados no reino todo, né, em todo o território ali do Império Persa. E sobre esses sátrapas, o imperador, o rei, ele nomeou 3 presidentes para serem assim superiores a esses sátrapas, né? Esses sátrapas, então, eles respondiam a um determinado presidente, e eram 3, sendo que um deles era o próprio Daniel. E dentre esses 3 presidentes, Daniel era aquele mais admirado pelo próprio rei. E o próprio rei, inclusive, ele estava até pensando em colocar Daniel acima de todos esses presidentes e sátrapas. E aí o que aconteceu? É lógico, os caras ficaram com inveja dele. Falaram, poxa, quem é esse cara aí? O cara de Judá? Esse povinho aí? Esses caras que são um bando sei lá, são uns camponeses aí, esses caras não sabem de nada, esses caras não têm cultura nenhuma, esses caras, ó. E é o seguinte, esse Daniel aí já estou por aqui com esse cara aí, vamos dar um jeito nele. E aí se reuniram ali os sátrapas, se reuniram ali os demais presidentes, né, e falaram assim, vamos pegar esse cara aí. A gente tem que ser muito sábio aqui, porque a gente não dá para pegar esse Daniel de qualquer jeito. Porque, poxa, o cara não rouba, o cara não mente, o cara não faz nada errado. O que a gente vai fazer? A gente tem que armar um jeito aí para pegar esse cara, e a gente vai, já sei, vamos pegar esse cara aí,
utilizando exatamente o quê? Utilizando essa fé que ele tem no Deus essa fé que ele diz que tem no Deus dele. E aí os caras fizeram isso mesmo, eles fizeram uma artimanha, fizeram com que o rei assinasse um edito ali, um interdito, na verdade, né? E esses interditos, como a gente vê na história, né? Na história e também aqui na Bíblia, esses interditos eles não podiam ser revogados. O interdito publicado ali no Império Persa, ele tinha que ser cumprido. Não tinha como, nem o próprio rei podia voltar atrás. E esse interdito, então, que esses sátrapas e esses presidentes aí fizeram, convenceram o rei a assinar, ele dizia o seguinte: olha, durante os próximos 30 dias, ninguém pode fazer qualquer tipo de petição a qualquer deus, a qualquer divindade que não seja o próprio rei. Ou seja, não pode ficar pedindo nada, absolutamente nada que não seja para o próprio rei. Não pode ficar falando com nenhuma divindade, não pode ter nenhum tipo de conversa e nenhum tipo de pedido pode ser feito, né, a não ser ao próprio rei, ao imperador persa, ao soberano persa. Deixa eu fazer E aí, desculpa, antes de eu fazer esse parênteses, né? E aí o rei, né, que nesse caso aqui é o rei Dario, ou rei Dário, não sei muito bem, pelo menos na Bíblia está Dario, né? Não tem um acento ali, né, no A, mas alguns chamam de Dário, né? Esse rei Dario, eu prefiro chamar de Dario, esse rei Dario então foi na conversa e assinou esse interdito, falando que durante 30 dias, nos 30 dias seguintes, ninguém podia fazer nenhum tipo de petição a qualquer outra pessoa, mesmo que seja divindade, não poderia ser para qualquer outra pessoa, a não ser para o próprio rei. E aí Daniel, e eles sabiam, né? Por que eles fizeram isso? Porque eles sabiam que Daniel, ele não ia deixar de orar ao Deus de Israel, ele não ia deixar de fazer aquilo que ele sempre fazia, e aquilo que eles sabiam que ele fazia, né? Que era orar, pedir ao Senhor orientação, ter aquele momento de comunhão, de devocional que Daniel sempre tinha. E Daniel fez exatamente isso. Ele foi para o quarto dele, abriu a janela ali, e aqui a Bíblia diz, né? Virado para Jerusalém, e orou a Deus, e orava a Deus todo esse tempo. Ele não se curvou a esse interdito de Dario, certo? Eu ia falar Dário, né? Apesar de falar que ia falar Dario, mas é Dario, é o rei Dario, né? E ele então disse assim: não, eu não vou obedecer esse interdito, não, porque eu obedeço, antes de obedecer ao rei, eu obedeço ao Deus, né? E ele sabia muito bem a ordem de prioridade, a ordem de importância que cada um tinha, né, na sua própria vida. E Daniel, então, é o primeiro grande testemunho dele, né? Daniel, ele não adorava, ele tinha como em primeiro lugar, né, o Senhor na vida dele. O rei Dario, ele devia obediência, sim, né, humanamente falando, mas ele devia obediência primeiramente a Deus, e Daniel dá esse grande testemunho, né? Esse grande testemunho que a gente está cansado de falar, mas que é tão importante. Veja como é importante nesse contexto. Daniel chegou e disse assim: não, eu não vou obedecer esse interdito, não, porque esse interdito está indo contra a grande prioridade da minha vida. A prioridade número 1 da minha vida é adorar o meu Senhor, o Deus de Israel, o Deus a quem eu amo e a quem eu sirvo. Sirvo primeiro a Deus, eu sirvo antes a Deus do que ao rei Dario. E aí aconteceu o quê? Ele foi pego. Daniel foi pego ali, orando a Deus nas suas orações, ele orava 3 vezes ao dia. E aí esses caras foram lá e entregaram para o rei Dario, o rei Dario, enfim, ele não teve outra solução a não ser jogar Daniel na cova dos leões. E a Bíblia diz que Dario ficou muito triste com isso. Ele tentou, ele fez uma série de
de tentativas ali para tentar livrar Daniel, mas aí não teve jeito, né? Chegou uma hora que, olha, realmente eu não tenho como te ajudar, Daniel. Até um pouquinho antes, né? Provavelmente quando os caras foram lá, e aí que é importante novamente o testemunho, né? Os caras foram lá, pegaram Daniel, com certeza que não está escrito expressamente aqui, mas eles levaram Daniel ali para falar com o rei Dario, e o rei Dario falou assim: é verdade, Daniel, é verdade que você então estava ali falando com o seu Deus ali no seu quarto? Daniel certamente falou assim: estava sim, isso é verdade. Outro testemunho, fala a verdade. E os caras sabiam que Daniel ia falar a verdade. É aí que está a grande sacada dessa história toda, né? Porque os caras, eles pegaram Daniel realmente, pegaram de jeito e souberam e fizeram exatamente certinho para pegar Daniel. Porque ele sabia que Daniel não ia mentir, Daniel não ia escapar dessa responsabilidade, eles sabiam que Daniel era um homem tão íntegro, né, que ele não ia negar o senhor dele perante o rei Dario. Eles tinham certeza disso. E aí o rei Dario, né, triste, ele vai, joga Daniel na cova dos leões, e aí você já sabe, os leões nem ligaram para Daniel. Daniel passou a noite ali incólume, passou ali tranquilo. De repente ali, até ele fez um dos leões ali de travesseiro ali, os leões até deram uma esquentadinha nele ali, né? De repente estava frio. Não, olha, né? O leão chegou perto ali, deixa eu dar uma esquentadinha em você, Daniel. Aí Daniel dormiu bem ali, tranquilo. E o rei Dario ali, de madrugada, não conseguiu nem dormir direito. Chegou de manhãzinha, foi lá na cova dos leões ali e falou: Daniel, será que o seu Deus te livrou, né, da cova dos leões? E Daniel falou: olha, ô rei, viva eternamente, eu tô vivo sim, porque chegou um anjo aqui, fechou a boca dos leões e eu tô vivo. E aí, depois de um tempo, o que o rei Dario fez, né? E aqui depois de um tempo, né? Dá a impressão até que foi logo depois, mas a gente tem que compreender um pouquinho, né? Que provavelmente não foi logo depois, porque afinal de contas, o que esses caras fizeram, o que esses sátrapas e presidentes fizeram, não foi nada de ilegal em termos de legalidade, em termos de afrontar a lei do rei, né? Eles não fizeram absolutamente nada de errado. Mas esses caras, eles foram parar na cova dos leões, né? E eles foram parar na cova dos leões por outro motivo. Não é porque eles fizeram algo de ilegal, porque, na verdade, depois daqueles 30 dias, é o que dá a entender, depois daqueles 30 dias, o rei, ele faz o quê? Ele edita um decreto dizendo que o Deus de Daniel, ele tem que ser adorado e todos têm que tremer perante esse rei esse Deus de Daniel. E por conta disso, até por conta desse decreto aí, aqueles caras que armaram toda essa armadilha aqui para Daniel, eles foram jogados junto com seus familiares ali para a cova dos leões, né? Uma coisa que me chama a atenção aqui, antes da gente falar desses versículos aqui, e de uma fraqueza do rei, né? A gente vê tanto nesse episódio aqui do rei Dario, quanto no episódio do rei Artaxerxes ou Xerxes ali daquele episódio de Esther, né? Essa fraqueza, essa falta de convicção da parte do rei, né? Chegam os caras ali, falam assim: olha, rei, vamos fazer um negócio aqui, tá? Ou seja, passam a conversa de uma forma relativamente fácil, né? No rei. O rei nem para chegar e falar assim: deixa eu pensar um pouco, mas para que vocês, para quê? Qual que é o objetivo disso aí, né? Por quê? Para que fazer isso aí? Não tem razão para fazer, até mesmo porque eu vou dar fazer uma observação que é muito importante aqui. Os persas, eles tinham como prática deixar com que cada povo dominado ele adorasse o seu próprio Deus, né? Para que até não criasse assim tanta animosidade entre os povos, né? Quer dizer, tanta animosidade ali entre os povos dominados, né? Para deixar os caras um pouquinho mais satisfeitos, eles diziam o seguinte: olha,
a religião de vocês, podem podem levar em frente, tá? Eu não vou colocar barreiras para vocês, podem adorar os deuses que vocês quiserem, certo? E isso fica muito patente, por exemplo, quando Ciro edita aquele decreto para que os judeus voltassem lá para Jerusalém, para reconstruir Jerusalém, reconstruir o templo e etc. Né? Isso fica muito claro, né, com o edito de Ciro. E aqui, né, esses caras aqui, para mais essa armadilha aqui para Daniel, né, eles fazem toda essa artimanha, né, e o Dario, ele não pegou, o rei Dario, ele não pegou, pensou assim, mas aí eu vou meio que invadir aí uma coisa que a gente já tem como prática, né? Não, deixa para lá. O rei Dario poderia ter falado isso, né? Mas ele não falou, até por uma fraqueza de caráter ou de convicção, né? Não era aquele rei forte, né? Não era aquele rei que sabia o que queria. Ele era um cara meio manipulável. A gente dá a entender isso. Que chegaram aqueles caras, né? Os caras que tinham uma certa proeminência dentro da corte, né? E ele não quis ali ficar meio causar um conflito, né? Não quis ficar assim meio mal na fita com eles, né? Porque afinal de contas naquele tempo tinha muito dessa questão de conspiração, de repente iam conspirar, matar ele, né? Então ele ficou meio assim, é bom não entrar em conflito, então deixa eu assinar esse interdito aqui, me parece que é inofensivo, né? E aí olha só o que aconteceu, né? Ele acabou causando esse episódio aqui com Daniel, né? Mas vamos lá para o versículo 14. O versículo 14 diz isso aqui, ó. Tendo o rei ouvido estas coisas, que coisas? Essas coisas que os caras disseram que Daniel tinha orado a Deus, tal, e que ele, olha, infelizmente ele transgrediu aqui o interdito, né? Tendo ouvido o rei essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até o pôr do sol se empenhou por salvar. Veja como o testemunho de Daniel. Vamos ler também o versículo 16, né? Vamos ler o versículo 16 também antes da gente comentar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. O teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Testemunho de Daniel. Por que será que o rei gostava tanto de Daniel? Exatamente por conta dessas coisas que a gente falou, que os inimigos de Daniel falaram, né, pensaram. Pô, um cara que não mente, um cara que é fiel, um cara que é íntegro, ele não falha, a gente não consegue encontrar nada dele que possa falar dele. Como é que a gente vai pegar esse cara? Vamos pegar ele por meio do Deus que ele adora. Daniel era um homem que antes de tudo, ele era um homem íntegro no seu comportamento e que, por conta de todo o seu comportamento íntegro, ele colocava em relevo o Deus que ele adorava, o Deus a quem ele era fiel, o nosso Pai, aquele que o Senhor Jesus nos ensinou a chamar de Pai, que nesse tempo não se chamava de Pai ainda, né? É o Senhor Jesus quem nos ensinou a fazer isso. E aí, esse Deus de Israel, que era adorado por Daniel, ele fica em relevo por meio da sua integridade. E é por isso que Dario gostava tanto dele, o admirava tanto, porque certamente houve muitas outras circunstâncias ali que Daniel poderia ter escorregado e ele não escorregou, e aí por conta disso o rei o colocava e ele pensava inclusive em colocar numa posição ainda mais proeminente frente a todos esses sátrapas e presidentes. Então, olhem como o testemunho de Daniel foi capaz de fazer com que o rei Dario dissesse assim: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Dario praticamente fez uma oração a Deus aqui. Praticamente ele falou assim:
Deus de Daniel, por favor, ajude. Né? Olha só, um rei pagão falando isso. E a gente vai ver um pouquinho mais para frente que esse rei pagão, inclusive, por favor, ele praticamente aqui se converte a Deus. Né? O teu Deus a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Ele praticamente fez uma intercessão a Deus pela vida de Daniel. Olha que testemunho que Daniel tinha. Testemunho de, como eu disse, primeiramente, uma vida íntegra, uma vida de alguém que era, além de inteligente e competente, era alguém que se portava muito bem, sempre falava a verdade e com quem você podia contar. Era o rei Dario, com certeza, era se tinha alguma, bateu aqui um problema, deu aqui um BO danado aqui, quem que eu vou chamar? Daniel. Ele sabia quem ele podia chamar. Veja aqui nos versículos 20, aqui, ó. Nos versículos 20, um pouquinho e outros mais para frente, tá? Veja o versículo 20. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Servo do Deus vivo, olha só que interessante, servo do Deus vivo. Quantos testemunhos de Daniel certamente Dario tinha tido oportunidade de ouvir, né? Porque se ele fala do Deus vivo, certamente Dario deve ter tido tantas experiências, né? Ou talvez nem tantas, mas em número expressivo e significativo, né? Para fazer com que ele tivesse a consciência de que Daniel servia o Deus vivo. Não um Deus de ídolo que está ali parado ali numa madeira, né, feito de madeira, feito de escultura de qualquer outra coisa, mas um Deus que é vivo e que ele é um Deus que ouve a oração, né? É por isso que ele até falou, ele fez aquela intercessão, como a gente disse no versículo 16. E ali um pouquinho mais para frente, versículos 25 a 27. Então o rei Dario, depois de inclusive ter jogado ali aqueles caras, os inimigos de Daniel ali na cova dos leões, né? Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. É uma confissão de fé do rei Dario ali ao Deus de Israel, né? Isso por conta do testemunho valioso ali de Daniel. É uma grande lição para nós, né? O testemunho que a gente dá faz com que as pessoas, inclusive as pessoas que não conhecem ou não querem conhecer a Deus, que eventualmente sejam pagãs, né? Mas elas têm uma visão, muito mais abrangente e eventualmente aberta, e até mesmo nesse caso aqui uma conversão, né? Uma conversão vem por conta de um testemunho tão valioso como o testemunho de Daniel. Que a gente tenha realmente esse comportamento íntegro também. É um comportamento íntegro e sereno. O comportamento de Davi era assim. Não era aquele cara, eventualmente um fariseu, né? Certamente ele não tinha esse comportamento de acusações, de apontar com o dedo, porque certamente isso não faria com que o rei Dario tivesse esse entendimento a respeito do Deus, do Senhor, né? Do Senhor de Daniel, do nosso Pai. Tudo bem? Então esse é um comportamento exemplar aqui, é o testemunho de um servo fiel ao Senhor que eu quero deixar registrado aqui nessa aula. Tudo bem? Vamos lá para o destaque de Oséias. O destaque de Oséias é o capítulo 3, especialmente o versículo 2. Diz assim o capítulo 3, que só tem 5 versículos. Disse-me o Senhor, vai outra vez.
mais uma vez, desculpa, contextualizando, Oséias aqui falando sobre a vida conjugal de Oséias aqui para prefigurar algo muito relevante para nós. Disse meu Senhor, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Comprei-a, pois, para mim por 15 peças de prata e 1,5 de cevada. Ele disse, tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor seu Deus, e a Davi seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Vejam, quero falar bem rapidamente aqui, para que a gente já se estendeu bastante na aula, eu peço desculpa mais uma vez. Mas é o amor de Deus para com o seu povo. E aqui, utilizando a figura da própria vida conjugal do profeta, né? O profeta Oséias também, ele teve, segundo alguns intérpretes aqui falam a respeito de um segundo casamento, que no capítulo 1 fala de um casamento de Oséias com uma mulher de pecados, uma mulher de adultérios, tá? Alguns intérpretes dizem que esse capítulo 3 fala de uma mulher diferente da mulher do capítulo 1, mas outros, por outro lado, e inclusive a maioria dos intérpretes, entendem que não, que realmente era aquela mulher do capítulo 1 que caiu em adultério, que eventualmente até foi embora com outro cara e acabou sendo escravizada por esse outro homem, né? E até mesmo por conta disso, Oséias vai lá buscar essa mulher e paga um dinheiro, né? Paga ali, compra essa mulher de volta, né? E aqui o que diz esse capítulo 3 é exatamente o quê? Que Oséias tinha um grande amor por essa mulher, né? O Senhor utilizou essa questão da vida particular de Oséias, né, da sua vida conjugal, do seu casamento com uma mulher adúltera, certo? Para exatamente fazer uma figura do adultério espiritual de Israel para com o Senhor. Que Israel, ele adulterou e resolveu ir atrás de outros deuses, outros ídolos, atrás de ídolos, né? E aí essa figura, né, de Oséias indo buscar a sua esposa adúltera de volta para ele, né? É um grande símbolo do amor de Deus para com o seu povo, o povo escolhido. E aqui, especificamente, o povo do Reino do Norte, certo? E aqui, uma coisa que tem que ficar muito clara para nós aqui é o que eu quero deixar principalmente, né? O destaque desse livro, desse capítulo 3 de Oséias. O amor de Oséias por sua esposa prefigura o de Jesus pelo ser humano. Porque aqui Oséias ele vai lá e compra a sua esposa de volta. Olha só o versículo 2, é por isso que a gente chamou a atenção do versículo 2, né? Comprei-a, pois, para mim, por 15 peças de prata e 1,5 de cevada. O que o Senhor fez com a gente? O que o Senhor Jesus fez com a gente? Ele exatamente fez isso, ele nos comprou. E ele nos comprou não foi com Homer, 15 peças de prata, né? 1,5 de cevada. Veja lá, capítulo 20, versículo 28 de Atos. A gente tem ali o discurso de Paulo, né? Vamos ali para o Novo Testamento, que a gente vai ver exatamente essa questão da compra, né? Desse comprar. Versículo 28 do capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos,
para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. O Senhor Jesus, ele nos comprou. Nós somos, desde o nosso nascimento, nós somos adúlteros, nós nos desviamos, nós temos o pecado dentro da gente, que é aquele pecado, é o pecado de Adão. O pecado de Adão é aquele pecado de, olha, Deus, em vez de fazer a tua vontade, eu vou fazer a minha. Em vez de fazer aquilo que o Senhor falou para eu fazer, né? Aquela questão, aquela coisa de, olha, coma da árvore da vida, né? E não coma dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, porque quando você for por aqui, você vai se dar mal, né? E aí, em vez de seguir esse caminho, né? Eu quis seguir o meu próprio. Isso é Adão. Isso somos nós. Nós somos adúlteros por excelência, se é que a gente pode dizer assim, por excelência, né? Nós somos adúlteros e nós somos rebeldes, porque nós escolhemos o nosso próprio caminho. E nós somos adúlteros, como mulher adúltera aqui de Oséias 3. E Oséias foi lá e comprou de volta, assim como Jesus pegou toda essa raça humana de adúlteros e de rebeldes e comprou para ele com o seu sangue. Não foi com prata, não foi com óleo de cevada e ouro, não foi com nada disso, foi com o seu próprio sangue. Olha que figura maravilhosa aqui que a gente tem no livro de Oséias. A figura de Oséias comprando de volta a sua esposa, ela reflete ou prefigura ou aponta para aquilo que Jesus ia fazer pela sua igreja. Aquilo que Jesus ia fazer pelo ser humano, comprar de volta com seu sangue. Que nós saibamos dar muita importância e nós saibamos realmente ter isso muito presente na nossa vida, para que a gente saiba realmente valorizar isso. Que quando ainda éramos adúlteros, quando ainda éramos como esposas que traem o seu marido, nós éramos assim com Deus. Traímos e adulteramos, e o Senhor Jesus ele foi lá e nos comprou com seu próprio sangue. Que Ele assim nos abençoe e que o Senhor, o nosso Pai, que é o Pai do Senhor Jesus, que é o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, que Ele sempre nos dê muita visão e muita, para que os nossos olhos espirituais estejam sempre muito abertos e valorizando, e sempre valorizando esse sacrifício, esse preço tão grande que Jesus pagou por nós. Que Ele assim nos abençoe. E um grande abraço, até a próxima aula.